nós estamos de volta nesta segunda-feira aqui discutindo um pouquinho sobre a reaproximação, né, Fê, entre Brasil e Venezuela. Que lindo, né? E aí, antes do intervalo, Paulinha, eu perguntei pro Marrom se ele achava que o Lula era alguém que a gente poderia dizer alguém democrático. Você consegue, Marronzinho, com toda a verdade possível, olhar na câmera e falar sim? Qual câmera que olha? Qual é a lente da verdade? Essa daí, ó. Essa aqui, essa ó. Daí que você tá... Rapaz, ele é democrático. Eu reconheço os flertes dele com as ditaduras, mas ele é um cara democrático, sim. Governou o país por 2 mandatos, democraticamente, sempre respeitou a democracia. Perdeu 2 ou 3 eleições, 3, né, Fernando? 3. 3 eleições e aceitou democraticamente, inclusive reconheceu a derrota, cumprimentou o adversário por telefone depois. Então, o que dizer? O histórico é de democrático, mas tem esse flerte aí, Venezuela, embora eu ache o seguinte, eu aprendi desde pequeno que quem deve dinheiro a gente não deve brigar. Então, se a Venezuela está devendo 1 bi, né, que você falou? 1,2 bi. 1,2 bi, não é um bom momento para fazer inimizade também com a Venezuela. Então, sabe, claro. Pode parecer um flerte, mas pode parecer também uma estratégia. Claro, vamos conviver com ditaduras, né? Vamos trazer a ditadura para perto, é isso que você está dizendo. Não, você pode influenciar ou ser influenciado. Eu não sei o poder que o Lula tem em toda a América aqui, né? Então, vocês sabem que semana passada eu participei do podcast lá do nosso querido Vilela. Aliás, mandar um abração pro Vilela. Vilela. Um trabalho espetacular. Aliás, eu fiz o casamento do Vilela. Talvez você não saiba, mas eu fui o... Que bacana. Mestre de cerimônia. Eu não sou padre, mas me chamaram e eu fui. E aí tava lá o Guilherme Casarões e o Samuel Puncher. E o Guilherme Casarões é professor de Direito Internacional da GV e tal. E ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, a solução da América Latina necessariamente passa pela solução da Venezuela. A Venezuela precisa ter algum tipo de encaminhamento ali, não dá pra gente continuar assim. E a avaliação dele, ele trazia ali que o Lula teria uma predisposição em resolver essa história. E ali eu fui completamente contrária a essa avaliação, porque eu não consigo enxergar, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 11h09, nós estamos aqui discutindo um pouco a reaproximação entre Brasil e Venezuela, comandada pelo governo Lula. E aí, voltando, eu não consigo enxergar qualquer tipo de boa vontade do Lula nesse sentido. Eu acho que hoje ele trabalha de todas as formas para manter o status quo na Venezuela. Eu quero saber se vocês discordam dessa minha avaliação, meu querido Holliday. Você acha que ele trabalha para mudar ou que ele trabalha para manter o que há hoje? Não, para mim fica muito claro que o Lula ele trabalha para manter como está hoje, porque é confortável para ele. Na verdade, esse sempre foi o grande plano do PT, né? Todas as vezes que a gente fala aqui de Foro de São Paulo, fica parecendo aquela coisa meio chapéu de alumínio, mas a verdade é que a união de países de tendência socialista na América Latina é uma tendência entre esses governos de esquerda. Tanto é que agora a discussão sobre a moeda única. Quanto mais próximo eles estiverem, maior as chances desses governos se fortalecerem, inclusive economicamente. O governo Lula não cobra da Venezuela os mais de 1 bilhão que eles devem para nós e não vai cobrar tão cedo, porque interessa a ele fortalecer aquele regime e vice-versa. Fica ali um relacionamento onde um se fortalece ao outro e ele se mantém. Vão fazendo um plano realmente de perpetuação do poder na América Latina. Mas esse plano também está sendo adiado pra caramba, então, porque o Lula foi 2 vezes presidente. Ao contrário, eles estão mais perto do que nunca agora. Estão no Chile, estão na Bolívia, estão na Argentina, estão na Venezuela, você achar que todos os lugares. Ficaram no poder, o PT ficou por 14 anos no poder e esse plano não foi colocado em prática. Mas eles colocaram em prática, pelo amor de Deus. Colocaram? Enquanto o Lula esteve na presidência, a América Latina inteira foi conduzida para a gente já tem 15 dias, a gente não virou uma Venezuela ainda. Então, vamos ver até onde vai. Ô, Ale, ainda tem tempo. Eu acho que a questão era se o Lula, ele ativamente quer que a Venezuela vire um país mais democrático. Acredito que não. Ele nunca deu nenhuma prova disso. Nos 2 mandatos dele anteriores, ele foi conivente e cúmplice e amigo do Rafael Correa no Equador, do Daniel Ortega na Nicarágua,
dos governos dos Kirchner na Argentina, que perseguiram a imprensa, que fizeram um monte de medidas antidemocráticas. Então, assim, né? É claro que da porta para dentro, a gente não tem muito o que falar do Lula em relação a querer instaurar uma democracia no Brasil, uma ditadura no Brasil. Né? É claro que teve o mensalão, que era uma coisa de uma compra do Congresso, o que, comparado com o orçamento secreto, hoje é uma brincadeira de criança, mas a intenção era essa. É que naquela época se falava em milhões, agora se fala em bilhões. Mas era já uma tentativa dele de... Então, o Foro de São Paulo, essa integração, não é uma coisa chapéu de alumínio, foi muito bem lembrado pelo Holliday. Existia essa coordenação, essa amizade, é menos conspiratório do que parece, mas existe. Da mesma maneira que agora eu vou fazer uma provocação, pode estar nascendo aí esse foro de Miami aí, esse pessoal que fica querendo golpe aqui no Brasil também, e aí o foro de Miami, que também tinha amizade com a Rússia do Putin, que tinha amizade com os países árabes, com a Arábia Saudita, que é uma ditadura. Então, na verdade, o que a gente precisa é de alguém liderando, de uma força política e de líderes do país que não gostem de alguns ditadores e não gostem de outros, sejam eles amigos ou inimigos. Ou você defende democracia para todo mundo ou não defende. Isso é importante porque quando nós tivemos a nossa ditadura aqui no Brasil, o governo de Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos de 74 a 78, ele foi... Não, desculpa, 76 a 80, 74 a 78 foi o Geisel, aqui no Brasil. Ele foi muito importante para pressionar o governo Geisel, depois o Figueiredo, a abrir o regime. E isso foi efetivo, aí teve a anistia, teve a volta dos presos políticos e tal. Então, a pressão de um país maior, com uma economia maior, como é o Brasil em relação à Venezuela, se o Brasil pressionasse a Venezuela para que ela se tornasse mais democrática, desse passos em direção da democracia, isso poderia acontecer. Sim. Nenhum governo até agora, nem o governo do Lula mostrou qualquer passo em relação a isso. Eles falavam até que a Venezuela tinha democracia demais, enfim, como o próprio governo Bolsonaro, que rompeu relações, mas também a coisa não andou além de simplesmente ficar de mal, fazer bico e olhar para o outro lado. Não houve uma pressão do Brasil para que o país se tornasse mais democrático. Então, não, o Lula não deu nenhum passo